Olá, meus pequeninos e pequeninas! Hoje chegou o momento que vocês estavam esperando ansiosamente, que é para conhecer um pouco mais sobre o rei do tabuleiro, o rei dos exércitos do xadrez, que é o rei mesmo, tá? Espero que vocês tenham aprendido muito bem as peças das outras aulas que nós vimos, que elas vão ser muito importantes daqui para frente, tá bom? Hoje, então, nós iremos aprender um pouco mais sobre o Vossa Alteza, o Rei. Olha essa pecinha aqui do Rei, como ela é bonita, ó. Eu acho o Rei bastante bonito. Ó, o Rei é a peça mais importante do jogo de tabuleiro, enquanto a Dama é a peça mais poderosa, mais forte, a peça mais importante do jogo do xadrez. É o Rei. Por quê? Porque sem Rei não tem jogo. O Rei é a única peça que participa todo o jogo, durante toda a batalha do xadrez, do começo até o fim, tá? E como eu falei, o objetivo do jogo de xadrez é justamente você conseguir conquistar o exército adversário, capturando o rei ou dando checkmate no rei do seu adversário, tá bom? Então, como eu falei, o rei é uma peça muito forte no sentido de poderosa, de importante, tá? Mas ele já é velhinho. Então, ele não consegue andar muita distância, tá? Ele anda só uma casinha de cada vez. Então, o rei é uma peça que ele não anda muito. Vamos lá, deixa eu apresentar minha tela para vocês. Olha, esse aqui é o rei. Vossa Alteza. Olha como o rei é pomposo, todo, né, coroado, muito pomposamente, todo arrumado, tá? E aqui está o rei no tabuleiro. O rei ele fica entre a dama e o bispo. Ele fica na coluna. Lembra que essa aqui é a coluna, a dama fica D de dama, o rei fica na E. O rei branco ele fica na casa preta e o rei preto fica na casa branca. Curioso isso, né? Isso é uma outra curiosidade também do xadrez, tá? Então ele fica aqui bem posicionado, direitinho, bonitão lá, bem protegido também pelas peças. O rei, como eu falei, ele é velhinho, então ele não consegue andar para muito longe. Ele então anda uma casa para cada direção, uma casa de cada vez. Só que aí que está o segredo, que apesar de andar só uma casinha de cada vez, o segredo dele é que ele consegue andar para qualquer direção que você quiser, só que uma casinha de cada vez. Ó, aqui o rei das pretas, aqui o rei das brancas, ó. Uma casinha de cada vez. Tá bom? Então ele vai andando. Toin, 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 toin. Uma casinha de cada vez. Só que tem um detalhe. Deixa eu mostrar para vocês, ó. O rei preto, ele e o rei branco, eles têm um certo problema. Porque eles não se batem. Eles não conseguem ficar próximos um do outro. Se eles chegar um perto do outro, eles vão ficar discutindo até amanhã. Vão ficar discutindo, vão ficar batendo boca, brigando até amanhã. Então, uma regrinha do jogo de xadrez é: vocês nunca podem ficar a uma casa de distância um do outro. Por exemplo, assim, ó. O rei nunca pode estar uma casa de distância um do outro. De frente um para o outro, ou de lado, ó, assim. Ele não pode, ó, na diagonal. Ele sempre tem que estar uma casinha de distância, ó. Uma casa de distância. Igual aqui, ó. O verdinho é o quê? Onde eu posso caminhar, ó. Eu posso caminhar em qualquer direção onde está verdinho, que significa que o meu rei pode ir. Por exemplo, eu sou o rei das pretas. Agora, se eu estiver jogando com as brancas, eu não posso subir nas casinhas amarelas. E eu também, se eu estiver jogando de preto, não posso vir na casinha amarela, porque, como eu falei, o rei sempre tem que estar uma casinha de distância do outro rei. Outra coisa importante, um outro detalhe bastante importante aqui para a gente perceber é o seguinte:
que se tiver alguma peça atacando o local que o rei poderia passar, ele não pode ir para esse lugar. Por exemplo, a dama está atacando essa diagonal, essa coluna, tá? Então o rei ele perdeu quase todas as casas que ele poderia ir. E a torre está atacando essa coluna. Só sobrou a casa verdinha para o rei poder passar. Por quê? Por quê? Por que o rei não pode ir para qualquer lugar que ele quiser, mesmo que ele esteja sendo atacado? Imagine você está caminhando na rua, caminhando, e aí, de repente, tem uma espada aqui, ó. Tem uma espada bem aqui, ó. Eu te pergunto, você ia andar para frente? Ia se cortar? Não, né? Você ia fazer o quê? Evitar passar por ali. Você ia mudar de direção. Assim também é o rei. O rei, se ele for para um lugar onde ele vai ser atacado, o que vai acontecer? Ele vai ser atacado. E ele vai morrer. Então, ele vê que aqui, ó, tá passando o raio da peça adversária. Se ele passar, ele morre. Então, ele não passa, ele procura outro lugar para ir. Então, por exemplo, aqui, a dama tá atacando essa coluna, ele não vai vir para cá. Ele vai procurar o lugarzinho que ele pode passar, andar, sem que ele seja atacado. E por ser velhinho e andar só uma peça de cada vez, a gente tem que tomar muito cuidado e proteger o rei. Por quê? Porque ele não vai conseguir fugir com muita facilidade se ele estiver sendo atacado. Ele vai ter que fugir só uma casinha de cada vez, enquanto os adversários não conseguem andar muito rapidamente, como a torre, o bispo e a dama. Beleza? Então vamos lá. Nesse exemplo aqui ainda não. Ó, então vamos lá. A gente vai jogar o seguinte joguinho hoje, tá? Então, como é que vai ser o joguinho? Não! Aí, pronto. O joguinho de hoje é o seguinte. Está aqui a situação, tá? Para você praticar. E qual é o objetivo desse jogo? Você chegar nessa casinha que está em azul, ó. Tá com a bolinha azul. Seu objetivo é chegar nela, tá bom? Só que você não pode passar por nenhum lugar que esteja sendo atacada por peças pretas, tá? Porque o rei vai ter que ir fugindo, tomando cuidado para não ser atacado por nenhuma peça preta. Porque senão ele vai morrer. Lembra que eu falei que ele não pode passar onde ele está sendo atacado? Senão... Então, o nome do jogo é Alerta Bomba. Toda vez que você pisar numa casinha que está sendo atacada por uma peça preta, o rei explode. O rei explode. Tá bom? Então, nesse caso, ó, eu vou dar uma dica. A torre preta, ela tá atacando aqui toda essa coluna, tá? E o cavalo está atacando essa casa e essa casa, ó. Cavalo, cavalo. Os peões, professor, eles estão subindo ou eles estão descendo? Eles estão... Lembra que o peão começa na coluna, na fileira 7 e desce para 1? Então, eles estão descendo, tá bom? Então, o objetivo do jogo é fazer com que o seu rei chegue aqui nessa casinha, que é a casa G8, em segurança. O rei que conseguir chegar lá primeiro, em menos tempo, vence, tá bom? Então, eu vou pegar o rei branco e vou tentar passar. Toda vez que eu pisar numa casinha, ó, por exemplo, se eu pegar o rei e pisar aqui, ó, a torre não tá atacando, alerta bom, tá? E eu tenho que voltar e tentar novamente. Beleza? Então, na aula de hoje, deixa eu tirar aqui. Na aula de hoje, nós vimos que o rei é a peça mais importante do jogo de xadrez. Ele tem pontuação? Não. O rei vale infinito. Se o rei sair do jogo, acaba o jogo. Ele está do começo ao fim da partida e ele só pode dar uma casinha por vez, porque ele é velhinho. Então, tem que cuidar e proteger ele, justamente porque ele não vai conseguir sair muito rapidamente da situação de perigo. E também que você nunca pode ficar
colado o rei com o rei, porque senão eles vão ficar brigando. Até amanhã. Você sempre tem que ficar uma casinha de distância, um rei e o outro, seja na linha, na coluna ou nas diagonais. E, por fim, nós vimos que o rei nunca pode se colocar em perigo. Ele não pode ir para uma casinha e ter uma peça atacando, senão, madeira! Ele cai e morre, tá bom? Então, espero que vocês se saiam muito bem no exercício do Alerta Bomba e até a próxima aula!